Nós vamos dar início à nossa reunião. Eu apresento a minha saudação a todos, desejo a bênção, a graça do nosso Deus, desejo a bênção do nosso Senhor Jesus e também a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção do Santo Irmão Aldo, de todos os santos e anjos que vêm em nossa reunião. Eu convido os que puderem ficar em pé para junto nós fazermos uma oração. Em sentido de reverência, nós vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui reunidos mais uma vez neste lugar sagrado, onde dedicamos nossa reverência, nossa glorificação, também, ó Pai, os nossos hinos, a nossa música, todos os atos de nossa reunião, para bendizer o reino dos céus e também glorificar todos os santos e anjos, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, o nosso Jesus, por ter nos dado esta igreja tão santa e uma oportunidade para que nós pudéssemos sempre se reunir para aprender com os ensinos de Jesus, com os ensinos do Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, para nós viver bem, para nós ser felizes, para nós ter paz. E agora, nesses dias especiais, onde vamos comemorar o Dia dos Pais, queremos, ó Deus nosso Pai, bendizer em primeiro lugar o Senhor nosso Deus, por ter nos dado a vida, nos dado o Espírito e também o direito de santificarmos, e também glorificar ao Pai por ter nos dado o nosso Senhor Jesus, o Santo Irmão Aldo, nosso Pai, Santo Profeta, e também ter formado o Consolador, a Santa Vó Rosa, todos os santos e anjos, e também nos dá uma oportunidade para santificar nossa alma. Por isso queremos glorificar o reino dos céus, bendizer todo o poder celestial, e pedimos que o Senhor nos ajude para que no decorrer desta reunião, todos os atos sejam de gratidão, de respeito, de amor ao Senhor nosso Deus, e com toda a confiança de nossa alma, que aqui há muitos santos que o Senhor enviou para nos ajudar, está iniciado esta santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte número 1. Thank you.
Todos poderão sentar. Nós vamos cantar mais alguns hinos do nosso inário, iniciando a Santidade de Deus. É o número 56. Graças te damos, ó Pai. O nome do Senhor. 186.
Amém. Vamos ouvir agora o hino a ser cantado. Rogai por nós, Santa Vó Rosa.
velai por nós. Santa Vorosa bendita, mostrai a nós a tua glória e a tua bondade infinita. Nos ajudais a sermos fortes, fiéis e obedientes, para que um dia na eterna glória contigo, ó Santa Rosa, cantemos a última vitória, para que um dia na eterna glória contigo, ó Santa Rosa, cantemos a última vitória, 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 a última e grande vitória, 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 a última e grande vitória. Amém. Neste instante, nós vamos passar para a parte das ofertas. Eu vou ler a mensagem que está neste boletim, onde fala: estimados irmãos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nós da direção da igreja e os apostólicos que amam a nossa igreja, temos a esperança que neste Dia dos Pais, que se aproxima, haja um comprometimento especial de cada um de nós como filhos, para com Deus e com o Santo Irmão Aldo, apresentando-lhes uma oferta especial que represente o nosso amor e o nosso reconhecimento a esta igreja, pois foi este caminho que nos aproximou do nosso Pai Criador. Esperamos conseguir os recursos financeiros para saudarmos os compromissos assumidos e darmos mais um passo importante na obra de nossa igreja apostólica. Todos os apostólicos precisam ser unidos como se fosse uma só pessoa, como os mesmos interesses, especialmente em relação ao trabalho e aos compromissos da igreja. Há uma frase muito conhecida que deve ser uma realidade em nossa igreja apostólica: um por todos e todos por um. Ou seja, em um só Espírito, com Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, lutando por todos os apostólicos em uma união perfeita, e todos lutando pelo bem da igreja, para que os planos de nosso Deus e Pai sejam realizados e cumpridos com todo amor e dedicação. Façam suas ofertas especiais com esse espírito de união e boa vontade. Nós da direção da igreja temos a confiança que todos nossos irmãos e irmãs farão este esforço tão necessário para o crescimento e ampliação da obra apostólica. Em nome destes santos poderosos que nos querem ver unidos, agradecemos a todos os que fizeram este esforço para ajudar a nossa igreja a cumprir e a honrar seus compromissos. Recebam o nosso abraço fraternal e que todos sejam muito felizes e abençoados por Deus nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, pela Virgem Maria Santíssima, pela nossa Santa Avó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo, para serem vitoriosos neste caminho que nos conduz
para os céus. Irmãos, em todas as reuniões nós temos esta oportunidade de fazer nossas ofertas e sempre os irmãos já vêm preparados para a reunião porque tem este compromisso com a igreja. É um dever que nós temos desde que aprendemos com a Santa Avó Rosa, nesta igreja, com o Santo Irmão Aldo, que o dever de manter o trabalho da igreja é nosso, e ele é distribuído por todos nós. Aqueles que podem mais, ajudam mais. Isso é um motivo de nós também provarmos em nossa vida que amamos esta igreja. Irmãos, a Santa Avó Rosa, quando estava aqui, ela tinha algumas vezes, podemos dizer, conforme sabemos pela história da igreja, que sempre depois das reuniões, alguns obreiros, especialmente convidados, eles terminavam a reunião e eles iam acompanhando a Santa Avó até a sua casa. E sempre, conforme nós sabemos pela história da igreja, então, eles costumavam fazer um lanche, isto é, comer alguma coisa depois, antes de cada um ir para a sua casa. Não eram muitas pessoas, era um pequeno grupo. E como eles faziam isso todas as noites, porque na época tinha reunião todos os dias, de domingo a domingo. Então, muitos que todas as noites eles iam comprar o lanche, a Santa Avó sempre falava para que eles não fossem sozinhos, para que eles dividissem a despesa, e ela aconselhava aqueles obreiros, para que não fique pesado só para um. Divide a despesa em 2, 3, que fica mais fácil para pagar. Ela sempre aconselhava aqueles obreiros que iam comprar o lanche, para que eles dividissem. Então a Santa Avó Rosa, irmãos, ela sempre quis que todos nós, cada um fizesse a nossa parte. Hoje nós sabemos que o povo da Santa Avó Rosa já é bastante grande. Podemos falar de milhares. E sabemos que a nossa igreja também cresceu muito. A despesa é muito grande. Hoje a nossa despesa é muito grande, mas ela não se torna pesada, porque nós seguimos os conselhos da Santa Avó Rosa. Então aqueles que têm mais prosperidade, muitos dos irmãos tiveram mais prosperidade nos seus negócios. Muitos têm condições de ajudar muito mais. Outros não têm tanto, mas têm boa vontade. E na medida do que pode, faz as suas ofertas. Faz suas ofertas especiais, faz seus dízimos. Nada é obrigado, tudo é espontâneo. Tudo tem que representar a sua boa vontade, representar a sua fé, representar o seu entendimento diante de Deus. E o que a pessoa faz, só ele sabe, e a Santa Avó Rosa e os santos. É por isso, irmãos, que esta igreja, ela cresce sempre em quantidade e também em perfeição. Porque tudo que fazemos, nós tivemos, por exemplo, com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nosso querido primaz. Então, os irmãos que puderem ajudar mais, especialmente por estarmos agora comemorando o Dia dos Pais, amanhã nós teremos esta data festiva, comemorado aqui também nesta congregação. Então os irmãos que puderem ajudar mais, sabem que estão fazendo aquilo que é a vontade de Deus, para que o seu esforço possa suprir muitas vezes outras pessoas que não têm condições de ajudar mais. E a nossa igreja, ela não pode parar, ela tem que sempre ir para frente para o reino dos céus. Esse é o desejo de nosso Pai Celestial. Por isso, os irmãos, neste instante, curva a sua cabeça, eu vou orar pedindo a Santa Avó Rosa que receba nossas contribuições. Querido eterno Deus, nosso Pai, estamos muito agradecidos por termos esta igreja e termos a sabedoria para bem servir, para ajudar a Santa Avó Rosa, ajudar o Santo Irmão Aldo a levar a obra desta igreja avante, com nossas ofertas, com nossos recursos financeiros. Santa Avó, receba a oferta desses teus filhos e consagre para a manutenção desta igreja. Amém. Um aviso que está neste boletim.
Também a recomendação sobre os cuidados que devemos ter nas reuniões, então segue todos os cuidados. Se algum irmão estiver com suspeita de Covid, deve ficar em casa. E também tem um aviso que, diante das flexibilizações, em alguns municípios, o pastor poderá realizar a reunião sem máscara, somente quando estiver sozinho no púlpito, assim como o solista, somente no momento da apresentação. E se tiver consagração de criança, o pastor deverá usar a máscara durante o sacramento. Todos os demais coristas, músicos, obreiros devem continuar utilizando a máscara, efetuando a medição da temperatura ao entrar ao templo, usando o álcool em gel, e deve estar disponível a todos. Também teremos Santa Comunhão na sede e nas congregações, no dia 29 de agosto. A Santa Comunhão é um ato solene, sagrado, para unir os filhos de Deus em Cristo nosso Senhor e unir a todos como verdadeiros irmãos nesta terra. Portanto, estamos autorizando o sacramento em todas as congregações, desde que não haja discórdia, desentendimento e disputa entre irmãos. Solicitamos o responsável de viagem, aos responsáveis, melhor dizendo, da congregação, que entre em contato com o setor de escala. A seguir, nós vamos ouvir mais uma apresentação. Agora é a orquestra. Irá apresentar o hino Glorificação a Deus. E depois da orquestra, nós vamos ouvir também mais um hino cantado, Percorrendo os Campos.
Amém. Prosseguindo nossa reunião, agora passando para a parte da mensagem, primeiramente eu quero ler a mensagem do boletim. É uma homenagem aos pais. Neste domingo especial dedicado aos pais, louvamos e adoramos a Deus, eterno Pai Celestial. Homenageamos ao Santo Irmão Aldo, o pastor de nossas almas, e felicitamos aos pais que merecem honra e consideração de seus filhos e filhas. A vida e o mundo começaram com um Pai, nosso Deus, que já existia antes da existência do mundo e da vida. Somos reconhecidos a este eterno Pai e Senhor, nosso Deus, pelo seu grande amor e bondade, pela grandeza das suas obras, pela sua justiça e misericórdia, porque nos concedeu a vida e a salvação da alma através do seu amado Filho Jesus. Agradecemos a Ele pelas bênçãos concedidas a nós, seus filhos, pela proteção dos seus poderosos anjos e santos, pelo amparo precioso da bendita Mãe Maria Santíssima e pela proteção e misericórdia, graça da Santa Avó Rosa e o Santo Consolador. Graças à sua divina misericórdia, contamos com o pastor do rebanho do Senhor Jesus, o Santo Irmão Aldo, que apacenta este rebanho apostólico, salvando almas preciosas para o nosso Deus, buscando os fiéis e humildes para agregar ao rebanho. Estejam onde estiverem, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, conforme declarou o rei Davi em um dos seus salmos, ao se referir ao Senhor Deus e àquele que deseja estar sobre a sua graça divina. Santíssimo, adorado e venerado Pai Celestial, Senhor Deus, nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e conclamamos que és o único e verdadeiro Deus. É de justiça prestarmos homenagem ao Santo Irmão Aldo no Dia dos Pais, porque com sabedoria, firmeza e coragem cumpriu o ministério de sucessor do Consolador e profeta do Senhor nesta Igreja Apostólica. Nos transmitiu a vontade do Pai Celestial em nome da Santa Avó Rosa, muito ensinou, corrigiu, educou, encaminhou para o bem, a fim de formar filhos e filhas para Deus. Eis a nossa oração de agradecimento ao Santo Irmão Aldo. Querido e amado Pai, Santo Irmão Aldo, queremos agradecer por tudo que fizeste e estás fazendo e ainda farás por nós, seus filhos, nesta nossa caminhada para os céus. Obrigado, Santo Irmão Aldo, pelo teu jeito simples, manso, humilde e generoso, ao nos dirigir e corrigir como o Senhor mesmo dizia: eu estou aqui para salvar e não para perder. Agradecemos-te pela verdade que sempre tens nos dado, junto com a Santa Avó Rosa, o Espírito da verdade, de quem é sucessor. Verdade essa que liberta, como disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santo Irmão Aldo, agradecemos por esta Igreja Apostólica que mantens como governo teocrático de Deus. E sabemos que farás tudo o que precisar para nos levar à vitória final, para integrarmos a família celeste para toda a eternidade. Obrigado por nos prepararem materialmente e espiritualmente como filho de Deus e seus filhos, revelando o verdadeiro evangelho do reino dos céus, o Consolador prometido, a Santa Avó Rosa e muitos mistérios profundos. Querido e estimado Pai, Santo Irmão Aldo, obrigado por existir e por termos a honra e a glória de ter conhecido e estar ao teu lado e sermos abençoados por ti. Nós te amamos, Santo Primaz. Amém. Nossa homenagem também neste dia especial aos pais que, juntamente com as mães, são a família nesta terra, o início da nossa vida material. E sem eles não poderíamos existir. Lembramos dos pais que, junto com as mães, nos deram sustento, educação e nos encaminharam para a vida. Por serem nossos espelhos, são as nossas referências na família e na sociedade em que vivemos. Pais de quem pegamos na mão com confiança e segurança e aprendemos a amar, perdoar, respeitar e admirar. Por isso,
essa homenagem aos nossos pais materiais que nós amamos, que nos amam tanto e, como bons pais, tudo fazem por nós e não nos trocam por nada deste mundo e se preciso, dariam a sua própria vida por nós. Pais apostólicos criem e eduquem seus filhos conforme os ensinos doutrinários e as regras morais de boa conduta que Jesus e a Santa Avó Rosa nos legaram. Estas foram palavras, por muitas vezes, o Santo Irmão Aldo direcionou tanto aos pais quanto às mães, para alertá-los de que na vida, em família, é de fundamental importância buscar a paz, o amor mútuo, cuidar com amor e carinho dos filhos e filhas, bem como no viver no temor do Senhor. Aos filhos e filhas, este santo de Deus ensinou a dedicar-se sincera gratidão, bondade e afeto aos pais e serem reconhecidos pelo trabalho e esforço que eles fizeram e que ainda fazem para mantê-los. Recomendou a serem agradecidos pelo preparo moral e espiritual que deles receberam ou recebem. Saibam, filhos, que a expressão sincera de carinho e de afeto amenizam as lutas, o cansaço no lidar cotidiano e da vida, e se tornam um grande alento e conforto para o coração dos seus pais. Nessa data especial, expressamos o amor, louvor e adoração a Deus o Pai, também ao Santo Irmão Aldo, e felicitamos a todos os pais, rogando que as bênçãos celestes estejam sempre presentes em seu viver, concedendo-lhe bom ânimo, saúde e paz, muita fé e coragem, para que sigam sempre avante e possam manter a união e a qualidade das relações e do entrosamento familiar. Recebam o nosso sincero abraço fraternal e desejamos que essa data seja para todos os senhores um feliz dia dos Pais. O aniversário do nascimento do Santo Irmão Aldo e o valor do seu ministério para esta igreja. A comemoração do aniversário de nascimento do Santo Profeta Primaz Irmão Aldo é no dia 31 de agosto. Com muita gratidão aos céus pela vida preciosa destes servos de Deus enquanto esteve entre nós durante 44 anos, o Santo Irmão Aldo foi um digno exemplo de vida para todo o nosso povo, inclusive como servo de Deus, fiel, consagrado, santificado e em tudo obediente a Jesus, nosso Senhor, e a Santa Avó Rosa. Comemorar é dar valor e expressar o reconhecimento pelo trabalho incansável que o Santo Primaz e Profeta realizou entre nós durante o seu ministério na terra e pelo progresso que a Igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido espiritual como material, também pelo trabalho que ele realizou em espírito para manter esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Por muitas vezes, a semelhança do que acontecia com a Santa Avó Rosa, enquanto ainda estava entre nós, exercendo o seu ministério, o seu espírito era levado aos céus. Por Jesus, elevado à presença de Deus, também o nosso irmão Aldo, enquanto estava entre nós no seu corpo, o seu espírito era levado pela nossa Santa Avó Rosa em espírito aos céus, elevado na presença de Deus, o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da igreja na terra, quanto à santificação do seu povo, também para salvar e realizar curas, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. O que cada apostólico deve ter em seu coração e em sua mente é que a missão e o ministério do Santo Primaz realizou entre nós foram e serão a garantia da vitória da nossa igreja e de cada um de nós apostólico. Isto porque, se a igreja não se mantiver ligado ao Espírito de Deus, a Santa Avó Rosa, a Jesus, nosso Senhor, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo perderá tudo o que alcançou. Assim sendo, devemos ser a cada dia muito consagrado e santificado para a garantia da nossa vitória. Este ensino foi publicado em um dos boletins internos de nossa igreja, ocasião em que o Santo Irmão Aldo confirmou este esclarecimento sobre a glória de ser levado diante do trono de Deus para receber orientações e como proceder como governo da igreja, para que ela fosse livre do pecado, do mundanismo, dos erros doutrinários, e também naquele boletim mostrou o que aconteceu com o povo do profeta Moisés e o povo dos demais profetas do passado, visto que as pessoas que formavam aqueles povos não se mantiveram fiéis aos ensinos dos profetas enviados pelo Senhor.
Tornaram-se desobedientes, deram lugar ao pecado e a erros, e em consequência grande foi a sua ruína daqueles povos, pois perderam tudo a proteção divina, foram desligados da preciosa fonte da vida e levados como escravo para outras nações da terra. Sofreram pestes, doenças, angústias e todo tipo de sofrimento, sem jamais conseguir se levantar como verdadeiro povo de Deus. Isso não pode acontecer com a nossa igreja, pois ela veio dos céus para vencer, e tudo para ser fiel a Deus o Pai, ao seu Filho Jesus, ao Consolador, ao Santo Irmão Aldo. No entanto, se nos mantivermos sempre fiéis a este santo, seremos vitoriosos. Quando for da vontade de Deus o Pai, alcançaremos a coroa de glória e a vida eterna, e por fim seremos para todo sempre a igreja vencedora. Para que cada apostólico e apostólica demonstre realmente o seu amor, o seu louvor, a sua gratidão ao Santo Irmão Aldo, no dia do seu aniversário do seu nascimento, deve a cada dia ser muito fiel e amar a igreja, se esforçar para comparecer às reuniões, a fim de ouvir os sábios conselhos publicados nos boletins internos desta igreja. Devem obedecer às orientações que ele deixou, com o firme propósito de colaborar com ele, com a Santa Avó Rosa, com Jesus, nosso Senhor, e com a direção atual da igreja. Em um dos boletins internos de nossa igreja, que antecedia o aniversário, este foi o recado que o Santo Irmão Aldo enviou à igreja. Eu, Irmão Aldo, espero que neste meu aniversário todos meditem no valor do seu ministério, no meu trabalho em favor de cada apostólico e da igreja, procurando a cada dia serem mais unidos, mais amorosos, mais conscientes do seu dever de filhos de Deus, procurando ajudar o seu irmão, sempre com boa vontade, sem contenda, mas em uma perfeita união na igreja, nos lares, e também no desejo de servir a nossa igreja com mais amor, santidade e consagração. Esta é a mensagem, irmãos, que está neste boletim, para esta data que nós estamos já comemorando, que é o Dia dos Pais, e também prestando a nossa dedicação, primeiramente ao nosso Deus, nosso Pai, e também ao Santo Irmão Aldo, nosso pai, nosso profeta, e que nos ensinou a viver bem aqui nesta vida, para bendizer a Deus, nosso Pai. Irmãos, nós sabemos que esta igreja, ela tem toda a graça divina do nosso Deus, para que pudesse ou possa se completar uma obra tão gloriosa que Deus começou, conforme disse nesta mensagem, lá no princípio da criação do mundo, quando ainda não existia nada nesta terra, não existia pessoa humana, não existia nada, mas existia Deus, nosso Pai, e o seu reino, porque Ele, Pai, é eterno. Ele, Deus, e o seu Divino Espírito Santo não tem começo e não tem fim, é o mistério de Deus. E todos os demais santos e anjos foram formados no reino dos céus por um milagre de Deus. Ele tem este poder de criar. Mas também, irmãos, há muitos santos no reino dos céus, e que até exercem galardão, que são santos que viveram nesta terra, que tiveram seus corpos humanos, e recebendo o Espírito de Deus, então aqui lutaram, aqui trabalharam, e hoje fazem parte desta corte celestial. Mas, irmãos, então podemos meditar quanto que é maravilhosa a misericórdia de Deus. O amor de Deus, ele é inexplicável. Porque, irmãos, nós voltamos, pelo conhecimento que temos da história sagrada, da doutrina, é que quando Deus fez o primeiro casal, podemos dizer, quando o mundo já existia, quando Ele já tinha criado todas as coisas, Deus, nosso Pai, Ele fez perfeito a sua imagem e a sua semelhança. Tanto a aparência física, como também nas qualidades divinas. Tanto que o ser humano era perfeito, igual os santos que estão nos céus, mas ainda com algo especial, que era o corpo humano, que os anjos do céu só têm corpo espiritual.
E o ser humano, ele foi feito perfeito, num corpo humano perfeito, a imagem de Deus. Irmãos, veja que só o fato de Deus nos fazer a sua imagem, já é difícil de compreender o amor e a humildade de Deus. Porque Deus é um ser, é uma pessoa espiritual que não tem palavra para explicar a sua grandeza. A Santa Avó Rosa, irmãos, logo no início do seu ministério, nós sabemos, muitas vezes ensinado pela direção da igreja, logo que Jesus começou a se manifestar a ela, aparecer para ela, falar com ela, ele também, quando ela reunia-se para orar com a direção da igreja, então Jesus levava o espírito dela aos céus, conforme diz aqui também que depois levava o santo irmão Aldo. Embora que do irmão Aldo nós não temos assim, o irmão Aldo não tinha costume de contar muitas coisas sobre a sua ida aos céus. Nós sabíamos que ele ia aos céus. Isso Deus, de logo que ele assumiu o seu ministério. Tem até um hino que nós cantamos, que foi cantado bem lá no princípio, quando começou a anunciar o nome do santo irmão Aldo como sucessor. E é um hino que diz assim: irmão Aldo, quando for aos céus, leve a Deus a nossa oração. É porque naquele tempo já era anunciado que o irmão Aldo tinha esse direito, esse privilégio de também ir aos céus. Mas a Santa Avó Rosa, irmãos, eu creio que para o bem da igreja, porque ela também estava sendo formada como Espírito Consolador, então muitas coisas ela contava, ela não contava tudo. Porque a Santa Avó Rosa é uma das qualidades, como as demais, mas perfeita que ela sempre teve, é de saber o que ela podia falar e o que ela não deveria falar. Mas muitas coisas ela falava sobre as glórias do reino dos céus, as maravilhas que ela via lá nos céus, isso ela contava para a direção da igreja e até para algumas pessoas que eram do seu tempo. Mas uma das primeiras vezes, irmãos, que a direção sempre falou, que quando a Santa Avó começou a ser levada aos céus, e ela disse para a direção da igreja uma vez: hoje eu fui no trono de Deus, e Deus é um homem à semelhança de um homem aqui da terra. A Santa Avó confirmou isso. Apesar que na Sagrada Escritura também já há relatos, porque o apóstolo São João também ele foi nos céus. Todo o livro de Apocalipse é narrativa de uma pessoa humana que foi nos céus. Que ele fala lá que ele viu os anjos cantando com muita alegria. Ele falou com os santos poderosos. São João fala também que ele foi no trono de Deus. Ele fala do poder de Deus, que ele descreve como um rio de água viva. E a Santa Avó também foi lá nos céus, muitas vezes, mas dessa vez ela disse: hoje eu fui nos céus, eu fui no trono de Deus. Deus é um homem à semelhança de um homem aqui da terra. Mas ele é tão perfeito, a Santa Avó disse assim, que nem os anjos do céu não conseguem olhar para ele constantemente. E só entra no seu trono quando são chamados, devido à grandeza de Deus. Então esse ser, irmãos, celestial, que é o nosso Deus, nosso Pai, ele tem o poder de fazer todas as coisas, mas ele é tão humilde que ele fez o ser humano de pó, de barro, como diz na doutrina, pegou lá um pouco de terra, fez o ser humano, deu vida ao corpo, porque o corpo, mesmo tendo espírito, o corpo tem que ter vida. Então ele deu vida ao corpo, diz na doutrina que ele soprou na narina do homem, naquele ser de barro, de pó, e transmitiu a ele a vida e deu o espírito. Irmãos, Deus podia fazer o homem diferente, porque olha a grandeza de Deus. Ele fez o homem de barro, de pó. Ele poderia fazer diferente, mas Deus é tão humilde, irmãos, que ele fez a sua imagem e a sua semelhança espiritual. E deu vida, irmãos, e veja ainda mais que Deus fez para o ser humano. Ele deu o direito de pensar, de refletir, e deu toda a liberdade ao ser humano. Deus não limitou a liberdade do ser humano. Ele fez, irmãos, tem uma vez Jesus
Jesus estava pregando, aquele povo da época de Jesus, eles não aceitaram Jesus, a maioria era muito rebelde, não acreditavam, e Jesus estava pregando e aqueles homens começaram a duvidar de Jesus, começaram até a desrespeitar Jesus, porque Jesus falou que ele era filho de Deus, e eles riram falando assim que Jesus não era filho de Deus, e daí desprezaram Jesus. Aí Jesus falou assim: não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? E está escrito na Sagrada Escritura, uma palavra da doutrina que diz assim: vós sois deuses. Se está escrito na doutrina e a palavra da doutrina não pode ser negada, disse Jesus, por que vocês duvidam de eu dizer que eu sou filho de Deus? Então veja, irmãos, que Deus deu o direito de nós sermos igual a Ele, em santidade, em perfeição, nós ter o direito de raciocínio, nós somos o único ser vivo que pensamos e raciocinamos. Os animais não têm raciocínio, eles apenas pensam e reagem. Eles não ficam meditando, por exemplo, os pássaros, qualquer animal, eles não ficam pensando assim: será que vai chover? Será que vai dar bastante plantação? Será que o ano que vem vai ter crise? Os pássaros eles não têm raciocínio, eles só pensam e reagem. Sentem fome, eles querem alimento. Se for ameaçado, eles reagem, porque eles só pensam. O ser humano, Deus deu o direito dele pensar e raciocinar. Por isso que ele deu o direito na doutrina de o ser humano ser chamado também de Deus. Embora que Deus não deu poder ao ser humano, a não ser quando ele dá uma missão especial, porque senão até isso ele dá. Aos profetas, quando ele dava uma missão especial, ele dava também o poder igual ele tem. Os profetas, Santo Elias orou, desceu fogo dos céus. Por quê? Deus deu a ele também o poder. Santo Eliseu ressuscitava mortos, muitos mortos, porque Deus deu a ele o poder. Assim como Jesus recebeu todo o poder do Pai. E o santo irmão Aldo também recebeu o poder de Deus, mas é missão especial. Mas nós, seres humanos, irmãos, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então veja a bondade do nosso Pai, é o amor de nosso Deus. Diz na doutrina, irmãos, que quando Deus fez o primeiro casal, eles eram inocentes, assim, falamos inocente, porque embora que Deus fez eles por um milagre, então eles já foram formados adultos. O primeiro casal não tiveram infância, vamos dizer assim, criança, crescer, jovem, eles já nasceram adultos, porque Deus, pelo poder da palavra, fez eles adultos, mas no entendimento eles eram como crianças, porque eles não conheciam nada, não sabiam de nada. Como eles não sabiam de nada, então diz na doutrina que Deus vinha na terra todos os dias. Veja o amor de Deus, todos os dias. Deus vinha falar com eles, porque eles eram perfeitos. Eles eram humanos, mas eles não tinham pecado, não tinha malícia, não tinha maldade, não tinha nada. Eles eram como dois irmãos, aquele homem e aquela mulher, perfeito. Então eles obedeciam a Deus igual uma criança obedece os pais, quando são criança. Então Deus vinha todo dia, porque ele vinha falar com o homem, porque ele tinha que ensinar o homem que ele no futuro, ele seria um chefe de família. Deus vinha ensinar aquele primeiro homem que no futuro ele ia se unir com a sua esposa, por ordem de Deus. Deus vinha ensinar aquele homem que ele ia ter filhos com a sua esposa, e ele, na qualidade de pai, ele precisava ensiná-los. Então Deus vinha todos os dias ensinar aquele casal. E teria um período de tempo, irmãos, que quando eles estivessem formados, Deus viria e daria a bênção para a união do casal. Veja que coisa perfeita. Deus ia unir aquele casal, porque ele já fez com o propósito de eles se unirem, formarem um lar e ter filhos. Mas nós sabemos, irmãos, que os anjos que Deus deixava ali cuidando daquele casal, porque quando Deus voltava para os céus, ele deixava lá uns milhares de anjos. Diz na doutrina que Deus deixava milhares de anjos cuidando daquele casal.
porque eles eram ingênuos, eles eram inocentes, eles não sabiam o que podia fazer, o que não devia fazer, então ficava milhares de anjos cuidando deles, e o pai voltava para os céus. E num desses dias que Deus voltou para os céus, o maior responsável daqueles anjos, que era chamado Lucibel, que era o anjo de maior autoridade, porque tinha autoridade sobre os demais, ele invejou a obra de Deus e quis tomar para si. E ele convenceu, irmãos, milhares daqueles seus anjos a seguir ele, a desobedecer a Deus. Então partiu deles a iniciativa, não foi do casal. O casal não sabia de nada. Então, quando aqueles anjos se rebelaram contra Deus, eles convenceram aquele casal a pecar. Isto é, se unir como marido e mulher sem ordem de Deus. Eles eram ingênuos, mas daí os anjos, aquele anjo mau, que se tornou um anjo mau, falou para eles que não tinha problema. E eles ouviram aquele anjo em vez de ouvir só a voz de Deus. E eles se uniram sem o casamento, vamos dizer assim. Por isso, irmãos, que diz na doutrina que a união de um casal sem a bênção de Deus é considerado adultério, e é um pecado gravíssimo, é gravíssimo, porque é o mesmo pecado que aquele casal cometeu, e veio o pecado sobre a raça humana. Então veja que Deus poderia abandonar tudo, porque quando ele veio falar com o casal, ele estava em pecado, eles tinham se unido, sem a bênção de Deus, não esperaram a ordem de Deus, aqueles anjos foram expulsos, perderam a graça de Deus, mas aquele casal cometeu um pecado grave, e veio as consequências. Deus avisou eles das consequências, mas veja que Deus é o Pai, irmãos, e Ele poderia muito bem abandonar aquele casal, mas Ele, cheio de amor, diz na doutrina que Deus nunca abandonou a humanidade, e Ele não abandonou aquele casal. Falou para ele das consequências que eles iam ter por causa do seu pecado, mas Deus não abandonou eles. Deus continuou mandando anjos e continuou vindo falar com eles. Irmãos, e a prova mais visível que nós temos que Deus não abandonou eles, é que diz na doutrina que eles tiveram filhos, muitos filhos, e um dos filhos deles foi o que tirou a vida do próprio irmão, consequência do pecado, já que já estava sobre a raça humana. Mas veja a bondade do nosso Pai, mesmo assim Ele não abandonou ninguém, porque diz na doutrina que mesmo aquele homem cometendo homicídio, Deus ainda veio falar com ele. É o amor de Pai, veio falar com ele, veio prestar conta com ele, irmãos, e avisou também das consequências do seu pecado, mas Deus nunca abandonou a humanidade. E até sabemos, irmãos, que Deus continuou por muitos e muitos, ninguém sabe quantos anos, enviando anjos na terra, e esses anjos ainda falavam com as pessoas, até que as pessoas pudessem compreender o valor da vida do ser humano com Deus. E continuou em todos os séculos, sempre que encontrava pessoas que ele podia escolher para a missão especial, ele enviava os seus anjos. O profeta Abraão foi um homem que teve o direito de ser escolhido por Deus para ser uma pessoa, para formar uma grande nação. E o profeta Abraão mesmo, certa vez, ele descreve que ele estava perto da sua casa, e quando ele viu, vinha 3 homens em direção à sua casa. E o profeta logo percebeu que aqueles homens eram celestiais, que eles não eram seres humanos. E o profeta foi receber eles lá próximo da sua casa, prestou adoração, e aqueles homens falaram assim que eles tinham vindo da parte de Deus para dar um recado para o profeta Abraão, avisando sobre as consequências que ia acontecer na cidade próxima devido ao pecado daquela gente. Então veja que Deus, Ele é o nosso Pai, como nós cantamos, nosso Pai, nosso Deus, nosso amor. O santo irmão Aldo, irmãos, também nós reconhecemos Ele em nosso tempo, em nossa era, como nosso Pai divinal, porque Ele é o grande profeta de Deus, irmãos, que formou esta igreja, podemos dizer assim. Quando Jesus falou do ministério do Consolador,
ele disse que o Consolador viria em espírito e verdade, isto é, não viria para liderar um povo, fisicamente. Embora que a Santa Avó, durante os 16 anos, ela deu início à formação desta igreja, mas as pessoas nem sabiam direito quem ela era. Seguiam ela porque amavam ela, seguiam ela porque viam que ela era uma santa, mas na verdade não reconheciam a grandeza dela, porque não sabiam, porque ela também, irmãos, não quis ser glorificada ainda na vida do corpo. Tudo que a Santa Avó fazia para as pessoas, quando elas iam agradecer ela dizia: agradeça a Jesus. Ela nunca deixou glorificar ela ainda na vida do corpo. Porque, irmãos, Deus, do começo do seu ministério, como ela era levada aos céus, ela percebeu, irmãos, que ela tinha uma missão especial, mas que ela ainda não poderia anunciar, porque ainda não estava concluído. Então, tudo que ela fazia, ela dava honras a Jesus, agradeça a Jesus, mas a missão de liderar um povo recaiu sobre o nosso pai, Santo Irmão Aldo. Ele, como eu disse, embora que o irmão Aldo não tinha o costume de contar para nós, assim, das coisas que ele via lá nos céus, até porque o irmão Aldo, ele falava muito pouco, e o irmão Aldo nunca quis aparecer em público, assim, como aquela pessoa mais importante, embora que nós soubéssemos. Ele sempre foi muito humilde, sempre liderou essa igreja com muita simplicidade, e falava muito pouco, mas era visível o seu poder, porque nós aprendemos desde o princípio que ele tinha o poder de onisciência, de onipresença. Nós podia orar. Foi o único profeta na terra que Deus deu o direito de ouvir a oração das pessoas. Os demais profetas não foi possível. No seu tempo, eles tinham o poder de milagres, mas eles não tinham o dom de ouvir a oração das pessoas. E o irmão Aldo foi o único profeta que teve o direito de ouvir a oração das pessoas. O irmão Aldo também foi o único profeta que Deus pôde usar ele com o poder de onipresença. Isto é, mesmo sem sair da sua cidade, ele conhecia todas as congregações, ele conhecia todas as pessoas. Ele fazia milagre, ele tinha o poder de ir aonde fosse preciso. Foi o único profeta que Deus pôde usar dessa forma, de onisciência, de onipresença. Foi o único profeta também que Deus deu a ele todo o poder, como ele afirmou muitas vezes em boletim: eu tenho todo o poder de Deus, por causa da necessidade da obra. Então veja, irmãos, que o nosso pai, irmão Aldo, é digno de toda a nossa adoração, toda a nossa glorificação, todo o nosso respeito, toda a nossa homenagem, junto com Deus, nosso Pai. Também, irmãos, eu quero lembrar que os pais, conforme diz nesta mensagem, são dignos de respeito dos seus filhos, porque o ministério de pai, ele é um ministério também dado por Deus. Assim como na igreja existe o ministério de obreiros, os obreiros, irmãos, eles são chamados para servir na igreja, para cuidar da igreja, para cuidar da reunião, para cuidar, fazer qualquer trabalho que precisa fazer. O obreiro, se precisar ajudar algum membro, é a responsabilidade do obreiro. O ministério de pai, irmãos, é para cuidar da família. Os filhos têm um período que eles são totalmente dependentes dos seus pais, porque a mãe tem a responsabilidade de gerar o filho. E a mãe tem período que ela não consegue sustentar o filho trabalhando. Mesmo que ela tenha sua profissão, ela tem que ter os cuidados com aquela criança, com o seu próprio corpo, com a sua casa. Então, por isso que Deus deu esse ministério do pai. O pai é o responsável para proteger aquela família. E Deus, irmãos, valoriza tanto esse ministério de pai honrado, que ele deu o direito de Jesus ter um protetor. Jesus não precisava, porque Jesus já veio dos céus, ele nasceu por um milagre, ele conhecia todo o reino dos céus. Maria Santíssima, uma santa de Deus, escolhida, Deus poderia deixar só os dois, não precisava, mas Deus escolheu um companheiro para Maria Santíssima, São José. E veja, irmãos, que São José, ele não sabia como dos planos de Deus, e ele tinha um compromisso com Maria Santíssima. E na época, irmãos,
se uma mulher uma moça ficasse grávida sem o casamento, se ela fosse acusada de adultério, ela deveria ser morta, apedrejada. Mas ela só poderia ser acusada pelos seus pais ou por a pessoa que, no caso, que seria o pai da criança. Então São José poderia acusar ela de adultério. Os pais de Maria Santíssima, eles creram em Maria Santíssima. Eles creram quando ela contou para o pai dela e ela tinha visto um anjo que disse que ela teria um filho, mesmo sendo um jovem. Chamava-se Ana e Joaquim, os pais de Maria Santíssima. Então eles acreditaram, porque eles conheciam a filha deles, que era honrada. Mas a sociedade não acreditava e não acreditou. São José também, quando ficou sabendo que aquela que seria sua esposa, que ele tinha assumido um compromisso de casamento com ela, ficou muito envergonhado, porque disse que ele era um homem bem mais velho que ela. E ele ficou muito envergonhado porque ele era um homem muito conhecido na sociedade. Ele era um homem de muito respeito. E quando ele ficou sabendo que a sua noiva estava grávida, ele planejou em fugir para bem longe, para que ele não tivesse que dar nenhum esclarecimento para ninguém, e que ele não fosse um homem desonrado. Então ele planejou de fugir. Ele ficou muito envergonhado quando ficou sabendo que a sua noiva estava grávida. Só que quando ele planejou em fugir, o mesmo anjo que apareceu para Maria Santíssima, apareceu em sonho para São José, e falou para ele: José, não vá embora, tome Maria por companheira, porque o que está sendo gerado nela é obra do Deus Altíssimo. E ele, como um homem muito piedoso, irmãos, ele foi lá, pediu para os seus pais que a missão de cuidar dela era dele, São José. Irmãos, e veja que quando Jesus nasceu, quem estava cuidando dela era São José. E diz na doutrina, irmãos, que ele sempre respeitou ela como uma santa, porque o anjo falou para ela que ela era mãe do Filho de Deus. Então ele entendeu, é uma santa. O anjo mandou ele cuidar dela como companheira, ele entendeu a sua missão. E olha que ele teve a vida toda ao lado de Maria Santíssima, ao lado de Jesus. Irmãos, São José também é digno de ser muito honrado. É um homem muito honrado, porque ele, quando ouviu, creu, e ele zelou de Maria Santíssima, e ele trabalhou para sustentar o lar de Maria Santíssima, mesmo sendo apenas escolhido para aquele ministério. Ele creu no milagre de Deus, ele esteve ao tempo todo trabalhando, ele ensinou Jesus a mesma profissão que ele tinha. Ele trabalhava na carpintaria, ele trabalhava com madeiras. Ele ensinou Jesus, Jesus aprendeu a mesma profissão de São José. Irmãos, e ele só não acompanhou Jesus até o último dia, porque há na história que ele faleceu antes. Então o seu nome não aparece. Lá no pé da cruz só estava Maria Santíssima, porque São José, sendo um homem bem mais velho que ela, então ele já não existia mais. Mas ele foi um homem muito honrado, e é exemplo de pai, é exemplo de homem honrado, São José. Então veja, irmãos, que muitos homens cumpriram a sua missão de pais, de homens honrados, serviram a Deus, e hoje têm o grande galardão no reino dos céus. Então os pais também que cumprem o seu dever, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos, sendo bom exemplo, também tem o seu galardão, é o ministério de Deus. E eu desejo, irmãos, que todos os pais recebam a homenagem dos seus filhos com muito amor, com muito carinho, da sua esposa, por ser este pai digno de respeito, tanto dentro do lar, na sociedade, como também dentro da igreja. E desejo a todos um feliz Dia dos Pais. Antes de finalizar, irmãos, nós vamos ouvir ainda um hino que será apresentado, Poder Sem Fim.
igreja para ficar em pé, para nós finalizar a nossa reunião. Todos em reverência, nós vamos orar. Querido eterno Deus, nosso Pai Celestial, estamos muito agradecidos por passarmos estes momentos aqui, prestando a nossa adoração aos céus, bendizendo, ó Deus, todo o reino celestial, com nosso cântico, com nossa música, com nossa reverência, e também prestando gratidão à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, Nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso Jesus, por todas as bênçãos que tem nos dado, por ter nos dado esta Santa Igreja, e aqui nós temos paz, nós temos vida, nós temos esperança. Santa Vó Rosa, eu peço que a senhora atenda o pedido de oração. Os teus filhos colocaram aqui os seus nomes nesta caixinha, porque confiam no poder da Senhora, de curar, de libertar de todo sofrimento. Santo Irmão Aldo, profeta de Deus, sabemos que o Senhor também tem a missão de nos ajudar, de nos proteger, com os demais profetas e santos de Deus. Virgem Maria Santíssima, abençoe a tua igreja, abençoe esta congregação, estes nossos irmãos, também aqueles que não puderam vir na reunião. Se estiver doente, Santa Vó Rosa, tenha misericórdia, visite aonde eles estiverem, a Senhora tem o poder para curar, para levar vida, para levar paz. Virgem Maria Santíssima, proteja nossos irmãos, aqueles que não puderam vir na reunião também, ou aonde estiverem. Querida avó, agora despede todos nós, para voltar para a nossa casa, com a bênção e a companhia dos santos e anjos, e o reino de nosso Deus, nosso Pai, seja louvado e glorificado hoje e para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para todos.